Flamengo que se reapresenta nessa quarta-feira, 4 horas da tarde, lá no CT Ninho do Urubu, e inicia a preparação durante essa data FIFA para o próximo duelo, que é apenas no dia 1º de abril contra o Red Bull Bragantino. Tem um jogador da seleção brasileira que está sofrendo esse controle de carga, pode não entrar em campo, e isso influencia de uma maneira bem direta no Flamengo, porque 2 jogadores do Flamengo podem ser titulares no jogo da seleção brasileira contra a França nessa quinta-feira, e eu vou explicar essa situação para vocês agora. A situação do Gonzalo Plata azedou de vez no Flamengo. Vamos para as informações. Vou começar com essa situação envolvendo 2 jogadores da seleção brasileira que podem ser titulares contra a França, Léo Pereira e Danilo. O que aconteceu? Na atividade dessa terça-feira, Marquinhos, que é titular absoluto na zaga da seleção brasileira, foi preservado, entrou no controle de carga. Lembrando que na segunda-feira ele foi a campo e precisou receber um tratamento médico em uma das coxas por conta de dores musculares, não treinou, na terça também não treinou novamente. Então podemos dizer que o jogador é dúvida para pegar a França nessa quinta-feira, 5 horas da tarde, horário de Brasília. E se ele é dúvida, isso influencia de uma maneira direta no Flamengo. Por quê? O Gabriel Magalhães já foi cortado. Qual é o outro zagueiro que fica à disposição? Bremer, Léo Pereira, ele mesmo. Léo Pereira pode fazer sua estreia com a camisa da seleção brasileira, e por falar nisso, a camisa ficou linda no Léo Pereira, combinou demais a preta lá, parece até uma camisa, entre aspas, do Flamengo, né? Gostei demais, parabéns ao Léo Pereira pela conquista, e ele pode fazer sua estreia pela seleção brasileira justamente como titular. E na lateral direita, quem pode jogar? Danilo, porque é um jogador que está sendo chamado por conta disso. Ele é o coringa do Ancelotti, faz zaga, lateral direita e até mesmo a lateral esquerda. Mas Vene, ele não joga mais de lateral direito no Flamengo. Pois é, mas o Ancelotti quer, porque quer levá-lo por conta disso, da versatilidade do Danilo. E aí o Danilo pode ser titular na lateral direita, na zaga, sem Marquinhos, sem Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira, uma dupla de zaga nova, inédita, e na lateral esquerda, Alexandre do Flamengo foi cortado por conta de uma lesão muscular. Douglas Santos só vai fazer um treino com os demais jogadores por conta da logística para sair da Rússia. Então o Wesley pode até mesmo fazer a lateral esquerda, porque o Ancelotti foi flagrado lá conversando pessoalmente com o Wesley. Então é uma situação bem complicada da seleção brasileira, e esses 2 jogadores do Flamengo podem ser titulares. O que para muita gente é horrível, porque tem risco de lesão. Mas, gente, assim, perto da Copa do Mundo, vamos parar com essa energia baixa, digamos assim. Torcer para que tudo fique muito bem com esses 2 atletas. E outro jogador que é de seleção, mas de seleção equatoriana, mas que não está com um clima muito bom lá no Flamengo, é o Gonzalo Plata. E a situação dele, galera, azedou de vez. A gente publicou até nas outras redes sociais uma informação. Porque no status dele de WhatsApp, eu vou ser muito sincero, eu nem sabia que dava para ver esse lance de status, mas enfim, me mandaram. Ele publicou uma mensagem 7h26, domingo, inclusive, 1 hora antes do jogo do Flamengo contra o Corinthians, jogo que ele ficou fora da lista de relacionados. A gente já falou os motivos. E ele publicou o seguinte: falam muito, sabem pouco. E um monte de emoticonzinho ali, rindo e tal, não sei o quê. Na terça-feira, o famoso ontem, vou ser sincero, eu tô gravando esse vídeo aqui na terça, mas só vou soltar na quarta-feira, então vou falar ontem. Conversando com uma pessoa do Flamengo, essa pessoa me disse o seguinte: Vene, essa publicação do Gonzalo Plata não agradou nos bastidores do Flamengo, não, muito pelo contrário. O entendimento aqui da galera é que o atacante parece não ter caído na real dos motivos que fizeram ele perder espaço com o Leonardo Jardim. O recado foi dado ao equatoriano: ou evolui em todos os sentidos, tático, postura, comprometimento, ou não será aproveitado pelo treinador. Então, a situação do Gonzalo Plata está, azedadíssima para o jogador. Azedou demais, inclusive o José Boto vai conversar com esse jogador em determinado momento, para entender o que ele pensa, o que ele deseja para a vida dele, se ele entende o que está acontecendo, porque parece que de fato ele não está entendendo o que está acontecendo com a situação dele. O recado foi dado, inclusive publicamente. Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva. Jogador que, enfim, não está em sintonia ainda com a metodologia de trabalho no dia a dia, e precisa saber do próprio jogador. E aí, Gonzalo Plata, o que você quer para a sua vida? Vai tentar se ajustar? Deseja ser negociado? Isso vai ser conversado
com o atleta. Então, e outra, eu vi muita gente criticando o Marcos Braz, que foi o responsável pela contratação do Gonzalo Plata na ocasião, junto com o Bruno Spindel. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta, não. Eu defendi o Gonzalo Plata aqui em vários momentos, porque ele era um jogador importante num determinado momento, do ponto de vista tático. De fato, não é um atacante de fazer muitos gols. 81 jogos com a camisa do Flamengo, fez apenas 8 gols, é um número muito baixo, mas taticamente falando, ele já ajudou demais ao Flamengo. Inclusive com um gol importante, Copa do Brasil, tá? Vocês vão se recordar lá na casa do Atlético Mineiro. Fazer gol não é a dele, isso é um fato. Ele ajuda demais na intensidade, ajudou demais. Só que num determinado momento parece que o sucesso subiu a cabeça, entrou numa zona de conforto, sabia que em nenhum momento ia sair do time porque o Felipe Luiz era apaixonado por ele. Então não vou ser engenheiro de obra pronta, porque o Marcos Braz deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Paparazzo Rubro-Negro, falando, justificando a contratação, enfim. Então assim, agora não é motivo para criticar. Quando ele se destacou, inclusive bateu meta com a camisa do Flamengo, o Flamengo comprou mais percentual dele, todo mundo, ó, bateu palma. Não vou ser engenheiro de obra pronta, tá? Não sou mesmo. Não vou criticar o Marcos Braz nesse momento. Aí, para mim, é ser oportunista. Fato é que, num determinado momento, o Gonzalo Plata se perdeu. Vai se ajustar novamente? Se não se ajustar, tem que negociar depois da Copa do Mundo, até porque é um jogador que vai, sim, disputar a Copa do Mundo, minha opinião. Ó, e por falar em José Boto, galera, só para finalizar nosso vídeo, ele está extremamente respaldado. Estamos no dia 25 de março, 20 dias, que a gente disse aqui no canal, ó, o BAP não pensa em demitir o José Boto, pelo contrário, eu acho que eu fui o único jornalista que nessa informação, tanto é que muita gente me xingou falando, você é o único que está falando isso, você é mentiroso, ele vai ser demitido sim, depois da demissão do Felipe Luiz. Pelo contrário, ele está muito respaldado pelo presidente BAP, Leonardo Jardim e José Boto, falam a mesma língua, os dois são portugueses, mas estão numa tremenda sintonia. Foi essa a expressão utilizada pela pessoa que eu conversei pelo telefone e disse, ó, eles estão numa sintonia maravilhosa, estão se entendendo muito bem. Que bom, bom para o Flamengo, bom para todo mundo, porque eu repito, na minha concepção, o José Boto foi fritado, mas no fim das contas não conseguiram fritar 100% o Boto, ele segue com o respaldo do presidente BAP, segue no dia a dia do Flamengo, segue trabalhando, mas ele não se dá bem com os jogadores. A relação tem que ser profissional. Ele não está ali para ser amigo de jogador, ele não está ali para sair para jantar com o jogador, para tomar um chopp com o jogador, não. A relação é profissional. A cobrança tem que existir no dia a dia, inclusive a cobrança em cima dele, caso a bola não entre, porque ele é o diretor de futebol. Óbvio, a função dele não é só contratar, negociar a venda de jogador, não é isso. Envolve também no dia a dia. E o Corinthians corre risco de perder Bidu para o Flamengo? Especulação que surgiu de uma página que cobre o Corinthians nas últimas horas. Informação dá conta de que o Flamengo entrou em contato após o jogo entre Corinthians e Flamengo no último domingo na Neoquímica Arena. Esse contato teria sido para aproximar o Flamengo do Matheus Bidu, lateral esquerdo de 26 anos de idade, que vive fase espetacular. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa quarta-feira, entrei em contato com o dirigente do Corinthians e perguntei, vocês foram procurados pelo Flamengo? E a resposta foi, nenhum contato. Se houve alguma conversa, pode ter acontecido entre o Flamengo e representantes do Matheus Bidu. Também liguei para o Washington, que é representante do Bidu, e ele não me retornou. Só para completar, importante cravar que o Corinthians não tem nenhuma intenção em fazer negócio com o Bidu. É quase impossível que o atleta seja vendido para um clube rival do Brasil. Tudo porque o Corinthians tem só 20% do valor de uma venda do Bidu para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, haveria necessidade de o Flamengo oferecer uma compensação financeira muito além do que o Bidu vale para que o negócio para o Corinthians fosse interessante. Só para Só para lembrar a você que quando o Bidu é contratado pelo Corinthians, em 2023, o Timão adquire só 20% dos direitos econômicos. E tinha a possibilidade de aquisição de mais 50%, pagando 5 milhões de reais, caso o Bidu estivesse em mais da metade dos jogos naquela temporada. O Bidu não fez um primeiro grande ano, não bateu a meta e o Corinthians acabou não comprando esses 50%. Hoje, o Corinthians tem 20% e os outros 80% são divididos entre o Guarani e o atleta. Bidu que tem 16 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências. O interesse do Flamengo por um lateral esquerdo não é novo. Em janeiro houve proposta oficial ao Juninho Capixaba de 3 milhões de euros, Red Bull Bragantino descartou, o Flamengo também fez contato por Caio Henrique, que atua no Mônaco da França. Duas boas notícias para o torcedor do Flamengo,
Rubro-Negro acaba de renovar o contrato com o BRB e também fechou a parceria com a montadora chinesa GAC. Quero começar falando sobre o acordo com o banco. O BRB renovou seu contrato até março do ano que vem e vai pagar mais 42 milhões e 600 mil reais ao Fla por esse novo ano de contrato. Agora, em vez de BRB, haverá exibição na camisa do rubro-negro do Banco Nação. Importante contar também que o contrato não é mais de patrocínio e sim de licenciamento. Foi a forma que o Flamengo encontrou para se precaver em meio a todos os ruídos pelos quais está envolvido o Banco BRB, operação com o Banco Master, enfim, uma série de polêmicas. Já em relação à GAC, vai pagar 7 milhões e 300 mil reais pelo patrocínio no calção. Como o Flamengo já tem um outro parceiro no calção, a WAP, de 5 milhões, dá para dizer que o calção do Flamengo com 2 propriedades vai assegurar mais de 12 milhões de reais. Saideira sobre o Fla, Gonzalo Plata se queimou ainda mais no Flamengo depois de um print no status do seu WhatsApp que dizia: falam muito, sabem pouco. A tendência é que o equatoriano não jogue nenhuma frequência. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Fla busca clubes interessados no equatoriano. Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros. Ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou e diante desse cenário é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí? Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo, mais notícias do Mengão para você aqui no canal do Brenner Fla. Informações do Mengão com Vene Casagrande e Jorge Nicola na voz. Aquele pedido sempre importante, pessoal, muito importante mesmo. É chato a gente falar, mas é basicamente pelo que a gente trabalha aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa que você quiser, isso ajuda demais no engajamento. Fechou? Se você é flamenguista, se você é vascaíno, está aqui, caiu aqui no vídeo de paraquedas, comenta aqui embaixo para estar trocando aquela ideia, aquela resenha de sempre. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau.